Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre o diagnóstico da miastenia gravis. Para falar sobre o diagnóstico, eu vou usar a portaria 29 de 10 de maio de 2010, está aqui na minha mão, e aqui embaixo, em mais informações do vídeo, vai ter um link para o site do Ministério da Saúde. Ela dá parâmetros para o diagnóstico e para o tratamento. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem essa questão do diagnóstico. O primeiro momento que eu tive um episódio de visão dupla foi exatamente em setembro de 2013. Só que antes disso eu já consigo localizar um cansaço que eu sentia muito grande e eu comecei a ir a médicos por causa desse cansaço e porque eu tinha os episódios que eu chamo de fadiga generalizada. Eu começava a ficar cansada e aí de repente eu tinha um piripaque mesmo. Eu sentia dor de cabeça, enjoo, vômito, passava mal, até que eu apagava. E eu só me recuperava depois de um longo período de sono, de descanso. Eu ia ao médico, fazia exames e os meus exames clínicos estavam ótimos. Quando isso começa a acontecer, a gente tende a atribuir essas coisas todas à circunstância. Em junho de 2014, eu voltei a ter a visão dupla. O cansaço só piorava, mas a visão dupla eu voltei a ter em junho de 2014. Ela veio, não me abandonou mais e 2 dias depois que eu comecei a ver duplo, a minha pálpebra caiu. Foi quando eu busquei novamente uma emergência. Me encaminharam para o oftalmologista, eu fiz os exames oftalmológicos, nada apareceu, e então eu fui encaminhada para neurologistas. Eu já estava começando a resistir, porque até então o que eu tinha conseguido de neurologistas tinham sido receitas azuis, remédios controlados. Todos atribuíam os meus sintomas de cansaço e fadiga física a depressão ou a estresse e inclusive a visão dupla. Eu fui a uma neurologista, que para mim seria a última, e então esta neurologista citou pela primeira vez a miastenia. E ela foi muito honesta e muito clara de que possivelmente eu teria alguma doença autoimune, mas que ela não tratava. Ela estava vendo uma gama de exames, ainda assim ela me passou vários exames e me indicou uma médica neurologista, que hoje é a minha médica, a doutora Cláudia Cristina Ferreira Vasconcelos. É uma especialista em esclerose múltipla. Eu fui então na doutora Cláudia e vocês vão entender porque que eu estou contando essa história toda. Como a doutora Cláudia é uma médica que lida com essas doenças e com as doenças autoimunes, mais especificamente com a esclerose, mas ela tem a vivência de tratar dessas doenças mais raras, em menos de 10 minutos, contando isso que eu estou contando para vocês, ela falou: nós vamos fazer os exames, vamos confirmar, mas tudo indica que você tem uma doença chamada miastenia gravis. Quais foram os procedimentos que a doutora Cláudia seguiu e que estão aqui protocolados na portaria? Bom, a primeira coisa que se leva em conta no diagnóstico da miastenia é justamente isso, a reclamação, uma anamnese, o histórico clínico do paciente e os relatos desse cansaço que melhora com o descanso, desse cansaço físico, depois de poucas repetições você já está exaurido. As alterações visuais são muito comuns e depois ela parte para um exame clínico, ali mesmo. Esse exame ele é composto de exercícios para vista, onde o médico ele pode então verificar, depois de exigir alguns movimentos, se os movimentos do seu olho estão sendo feitos de forma adequada ou se está pouco sincronizado, que faz você
V2, né? Com um objeto gelado também, ela conseguiu alterar a queda da minha pálpebra e, além disso, atividades físicas. No meu caso, ela fez naquele momento uma atividade, um teste, né, físico relacionado às minhas funções neurológicas dos membros superiores. E depois que ela fez, seguindo um determinado protocolo de tempo, de repetição, eu não conseguia subir os braços. Feito isso, então o anamnese pelo histórico e esses testes para fazer um diagnóstico clínico, você parte então para o diagnóstico laboratorial, que eles chamam, que na verdade são os exames. O primeiro exame é a eletroneuromiografia. É um exame onde você recebe choques e testa a resposta na musculatura. Então, primeiro você você recebe estímulos, choque mesmo, num segmento de nervo, né? No meu caso, testou o rosto e testou trapézio e membro superior. Então o médico dá o choque, numa clínica especializada para fazer o exame, ele dá um choque no nervo e através de eletrodos ele verifica a resposta na extremidade do nervo, lá no finalzinho do nervo. Ele verifica a resposta e verifica se o seu neurônio motor, né, se está transmitindo, se esse sinal está saindo numa altura e chegando na mesma altura. Uma pessoa com miastenia, isso acontece normalmente, o sinal percorre normalmente. Depois ele dá o choque no nervo e põe os eletrodos para pegar a resposta no músculo. E aí o que acontece é que existem parâmetros em que a resposta ela tem que sair e chegar o mesmo sinal tem que chegar. E uma pessoa com miastenia, ela tem uma queda depois de algumas repetições. É um exame, eu achei chato de fazer, eu costumo exagerar que é horrível, que é para você não achar tão chato se você tiver que passar por ele, porque você fica mais ou menos 1 hora e pouco tomando choque. Eu estava lendo sobre esse exame e é interessante porque a eletroneuromiografia, ela tem uma acessibilidade bem grande e assim, nós somos um grupo pequeno, as pessoas que têm miastenia, mas desse grupo, grande parte já acusa na eletroneuromiografia, e se não acusa, você tem a eletroneuromiografia de fibra única, eu não fiz, mas na verdade um exame muito parecido, só que mais sensível, né, mais fino o resultado, e que aí 99% das pessoas, se tem miastenia, apresenta nesse exame. Eu fiz no mesmo dia que eu estive a primeira vez com a doutora Cláudia, liguei para ela já com o resultado do exame dado pela clínica e confirmei com ela que então a eletroneuromiografia tinha apresentado de fato miastenia graves. Ela me orientou então a adquirir um remédio anticolinesterase. Esse remédio, que é o Mestinon anticolinesterase, ele tem um efeito, para quem tem miastenia, quase que imediato, assim, ele depois de um tempo, ele ajuda muito. Então, para vocês terem uma ideia, ele é usado tanto no diagnóstico, por isso que eu estou falando dele agora, como no tratamento, de uso constante. Eu comecei a tomar o remédio à noite, comprei e já comecei a tomar, e no dia seguinte, quando eu acordei, eu já não via dores. E desde o diagnóstico, que foi feito em novembro do ano passado, até hoje, eu nunca mais vi dores com o uso do Mestinon. O Mestinon, ele não é capaz de resolver todos os problemas, mas ele alivia muito e ele é usado no diagnóstico. Depois de confirmado com a eletroneuromiografia e o uso do Mestinon, então a gente partiu para os exames mais específicos, conforme está na portaria. Você faz um exame de sangue, eu já tinha feito exames de sangue de todos os tipos, mas é um exame de sangue específico para anticorpos anti
receptores de acetilcolina. Não é anti-acetilcolina, é anti-receptores de acetilcolina. Existem 3 tipos: ligantes, moderadores e bloqueadores. O meu exame é um exame que demora um pouco para sair o resultado. O meu exame acusou a presença desses anticorpos. Algumas pessoas fazem esse exame e não acusa, e aí se parte normalmente para fazer um outro exame. A doutora Cláudia sempre falava que é o anti-MUSC, que é mais específico, mas são exames indicados. Depois disso, você parte para outros exames que são, na verdade, para descartar doenças que costumam estar associadas à miastenia, como hipertireoidismo e outras. E a tomografia de tórax, que também é um protocolo para o diagnóstico da miastenia, porque 75% das pessoas que têm miastenia apresentam algum tipo de alteração no timo. O timo é uma glândula que nós temos aqui no peito, né, atrás do externo, e que tem uma participação durante os primeiros anos da nossa vida na formação do sistema imunológico. E as pessoas que têm miastenia graves costumam ter alteração no timo, e aí ele está produzindo determinados tipos de células brancas que vão reproduzir os anticorpos. Existe um tipo de alteração que é, na verdade, o aumento do timo. 75%, como eu falei, apresentam esse aumento. Eu fiz o exame, o meu timo, pelo menos por enquanto, não apresenta nada. Até brinquei no blog na época da questão do timão no peito e tal. E das pessoas que apresentam alteração no timo, existe uma porcentagem que essa alteração ela é caracterizada por um timoma, assim, costumeiramente maligno. No diagnóstico, basicamente, é isso. Então, o principal é você conhecer a miastenia para você poder provocar o seu médico, falar, não pode ser aquele negócio lá, que aquela menina fica falando lá no YouTube. Você, quando conhece alguém que está cansado, que está passando por isso, você pode dizer, olha, tem doença rara aí que é um negócio, de repente o médico pede um exame, faz um teste clínico com você e já descarta esse negócio da sua cabeça, descarta essa possibilidade. Esse é o grande motivo para eu estar fazendo esses vídeos. Tentar aliviar isso, porque se a gente conhece, se a gente sabe, se você compartilha, se você fala da doença, pouca gente tem, e ainda bem que pouca gente tem miastenia. Eu acho ótimo. Mas que as pessoas diminuam esse processo sofrido de ficar buscando o que tem. Descarta logo isso. Se ajudar algum médico a lembrar, todos eles viram miastenia na faculdade, né? Eles conhecem, não é que eles não conheçam. Mas realmente é uma doença muito rara, você pouco fala, você pouco trata dela. Então, vamos compartilhar, vamos falar disso, vamos dizer, olha, existe, é só isso. Porque o diagnóstico, como vocês viram, é anamnese e lembrar. A partir disso, são exames e poucos exames que dão muito claro. Você fazer o diagnóstico, por exemplo, de um lúpus é muito mais complicado. Deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante, é que existem pessoas que fazem todos esses exames e acabam não tendo resultado positivo. Só que entendam, nós somos poucos e o número que não tem algum ponto nesses exames é baixíssimo, então é um número muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, é uma prevalência muito baixa, são 100 e poucas pessoas por 1 milhão de habitantes. A maioria das pessoas que têm miastenia, não é específico de um sexo, mas a prevalência são mulheres entre 20 e 34 anos, mas eu tenho visto jovens, meninas muito jovens. E eu não estou falando de 1, 2, 3, não. Eu estou falando de um número grande de meninas jovens apresentando e confirmando o diagnóstico da miastenia. E normalmente nos homens eles são atingidos em faixas de idade maiores, 70, 75. Mas eu também tenho conversado com rapazes jovens, na faixa dos 40, jovens,
na faixa dos 40, dos 30 anos com miastenia. Então, a gente não tem muito como saber. Só a informação, só você chegar para o seu médico e falar, olha, eu estou me sentindo assim, eu não sei o que é, faz o teste, descarta. Que vai poder dizer para você e trazer o alívio do tratamento, porque tem tratamento, tem remédio para você tomar, dá para parar de V2, dá para parar de se sentir cansado. No próximo vídeo eu vou falar do tratamento, inclusive da imunoglobulina, que eu estou indo semana que vem fazer já o 3º ciclo. Obrigado por ter assistido, compartilhe. Se você ainda não curtiu a página no Facebook, curte lá, se inscreve aqui no canal, que eu vou estar postando às quintas-feiras os próximos vídeos da miastenia. E pode falar comigo aqui nos comentários ou no e-mail. O e-mail vai estar aqui embaixo também, mais informações do vídeo. Até a próxima. Um abraço.